da tua alegria. Sei que estás aqui, sinto o teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, curando minha vida. É o meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Dá-me mais, Senhor, do teu grande amor. Derrama sobre mim um novo óleo e enche minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui, sinto o teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, curando minha vida. É o meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quero desejar uma boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos os irmãos, amigos, e que todos sejam bem-vindos a este culto de oração da Frente Missionária da Igreja Ibiporã, da Igreja Batista Vila Nova. E gostaria que você estivesse junto conosco em oração, orando pela nossa cidade de Ibiporã, por esse projeto, por essa missão, a Frente Missionária Ibiporã, que por enquanto nós ainda estamos fazendo através da live do YouTube, mas eu creio que logo, logo o Senhor Deus vai preparar um lugar para que a Frente Missionária possa se reunir juntamente com os irmãos que moram na cidade de Ibiporã, para nós celebrarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor e levar a mensagem de salvação a todas as pessoas da cidade de Ibiporã. Em Jeremias 29, de 12 a 13, diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. A palavra do Senhor é clara. Quando crescemos nessa intimidade de estarmos em oração ao nosso Deus, a nossa vida é transformada. Ele restaura as feridas, traz entendimento, alegria no lugar de tristeza. E se você ainda não foi impactado pelo amor de Deus, entregou totalmente a sua vida a Ele, busque o de todo o coração. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Certamente sua vida será cheia de graça e do amor do nosso Deus. Vamos estar orando ao Senhor? E se você tem um pedido de oração, pode compartilhar que nós estaremos orando junto com você, para que Deus
realize, para que Deus cure, para que Deus atenda o seu pedido, porque o nosso Deus é poderoso, Ele tem todo o poder no céu e na terra. A sua palavra diz assim. Vamos estar orando? Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, pois o Senhor se revela através da sua palavra, que deseja ter uma intimidade conosco. Mesmo nós sendo pecadores e muitas vezes não obedecendo a sua palavra, mesmo não merecendo, o Senhor nos ama e provou o seu amor na cruz, enviando seu único filho Jesus para morrer em nosso lugar. Por isso, nós te agradecemos e pedimos que a tua misericórdia esteja com todos nós, que possamos ter um coração cheio de amor, de graça, ó Pai, e possamos, ó Deus, ter misericórdia e termos a alegria de compartilhar o teu amor com outras pessoas que ainda não conhecem. Eu oro, ó Deus, pelos nossos irmãos e amigos que estão conectados conosco nesta hora, que estejam buscando uma intimidade com o Senhor, um relacionamento com o Senhor, e colocando no teu altar todas as suas aflições, inquietações. E eu creio, Deus, que o Senhor, no tempo certo, irá responder a todos. Eu clamo também pela salvação dos moradores da cidade de Biporã, tantas vidas que ali residem, ó Pai, que ainda não te conhecem como Salvador. Eu clamo também, ó Deus, pelos líderes políticos, religiosos, pastores, e também, ó Deus, lembro dos nossos missionários que estão espalhados sobre a face da terra, levando a tua mensagem, levando o teu evangelho de salvação e de vida eterna. E peço que o Senhor lhes dê sabedoria, discernimento, para que eles possam prosseguir nesta caminhada, ó Pai. Clamo também pelos enfermos, pelos desempregados, pelas famílias necessitadas. E também, ó Deus, eu clamo em nome de Jesus pela Frente Missionária Ibiporã, da Igreja Batista Vila Nova, que o Senhor, ó Deus, no tempo do Senhor, possa, ó Deus, retornarmos ali na cidade de Ibiporã, levando a tua mensagem com todo o projeto, ó Deus, de salvação, de vida eterna para aquelas pessoas. Eu sei que o Senhor tem um propósito em tudo isso, por isso nós pedimos que a liderança da Igreja Batista Vila Nova, os pastores, possam, ó Deus, estar, ó Deus, na tua dependência para que esse trabalho possa prosseguir. Eu clamo, ó Deus, por tudo e sei que o Senhor está nos ouvindo. Por isso, ó Deus, nós cremos que no tempo certo o Senhor vai estar respondendo, vai estar mostrando o teu poder, o teu amor, e continue, ó Deus, nos fortalecer na fé e no conhecimento da tua palavra. Eu oro agradecida em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Vamos estar continuando o nosso culto de oração e eu gostaria de que você escrevesse aí no chat o seu pedido, que mais logo nós vamos estar orando ao Senhor. Oi, povo de Deus, boa noite, bom dia, boa tarde, seja o momento, o horário que você esteja nos recebendo. Nós queremos aí deixar nosso abraço, povo de Deus, povo missionário. Gente, isso é uma tarefa maravilhosa nossa, como povo de Deus, como povo missionário, como a irmã Miriam já sinalizou. O objetivo da nossa comunidade de fé IBV Nova em organizar uma igreja em nossa cidade de Ibiporã. Isso já está, nós temos algumas famílias já esperando esse tempo de Deus para nós. Então fica aí nosso abraço. Gente, olha, todas quarta-feira, nesses últimos encontros nossos, a gente vem conversando sobre andar nos passos de Jesus. Nos passos de Jesus, essa é a nossa tarefa da gente ir caminhando, né? E quando caminhamos com Jesus, a gente aprende muita coisa. Porque Jesus é o mestre dos mestres. Jesus, ele sabe, ele veio para isso. Ele diz assim: eu vim ensinar vocês
Eu vim encontrar com vocês, eu quero que vocês sejam muito amados do Pai, porque o Pai vos amou de tal maneira que me enviou, diz a palavra, né? Então você e eu somos esse alvo do amor de Deus, tudo bem? Então hoje nós queremos continuar nessa quarta-feira de oração, ainda conversando sobre essa ideia de andar nos passos de Jesus. O que a gente pode aprender? Hoje eu quero falar com vocês sobre a gente aprender sobre uma questão de... Muitas pessoas ficam orando dizendo assim, Senhor, mostra-me a tua vontade, né? Mostra-me a tua vontade. Eu queria pensar com você hoje à noite, o que a gente pode aprender com Jesus sobre essa ideia da vontade de Deus, né? E já no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, a gente já vai puxando lá uma ideia, diz lá no capítulo 6, do verso 10, a palavra vai dizer assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, andar com Jesus, ou andar nos passos de Jesus, está exatamente nisso. Nós vamos aprender qual é a vontade de Deus. Porque Jesus veio cumprir a vontade de Deus entre nós. Então, a vontade de Deus está expressa, está completamente dada na pessoa de Jesus. Então, se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, olhe para Jesus. Jesus é a expressão exata do Deus vivo e de toda a sua vontade para conosco, né? Ele aqui na palavra, ele vai dizer assim, que a vontade dele seja feita nos céus da mesma maneira aqui na terra. Ou seja, a terra e o céu para Deus é a mesma coisa, né? Então a vontade dele no céu, a vontade dele na terra, a vontade dele é a mesma. Ele nos ama. Então, e hoje à noite eu quero andar um pouquinho com você para a gente conversar. Espero ter a sua atenção agora, onde quer que você se encontre. Gostaria muito de ter a sua atenção agora. Gostaria de chamar você para adorar a Deus agora, com seus ouvidos, ouvindo a sua palavra. Então, andar nos passos de Jesus me dá essa condição de conhecer a vontade de Deus, né? Aqui nesse texto mesmo, quando Jesus vai tratar sobre a oração, ele está chamando-nos para essa verdade, né? Essa ideia, por exemplo, em Romanos, capítulo 12, nós temos um retrato muito interessante, né? A palavra vai nos chamar para observar qual é a perfeita, a boa, a agradável vontade de Deus. E é uma coisa interessante, porque ali o apóstolo Paulo vai nos chamar para vamos dizer assim, um cuidado. Ele diz assim, não andem, não imitem o comportamento da sociedade sem Deus, da humanidade sem Deus, né? Ele diz o seguinte, que nós devemos imitar a Jesus. Jesus, de fato, é a nossa maneira de aprender sobre Deus. Então, quero falar com vocês sobre isso e que vocês possam perceber nisso. Eu ando com Jesus, eu sigo os passos de Jesus, logo eu estou dentro dessa vontade, dessa perfeita vontade de Deus. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso. O termo vontade que a Bíblia trata, né, é a ideia do ser. E um ser que imita o ser maior. O ser humano imitando o ser divino. Porque os dois são a mesma, vamos dizer assim, um é a semelhança do outro. Eu gosto muito dessa ideia porque o humano foi feito segundo a imagem e a semelhança do Deus eterno, né? Então, isso, a vontade de Deus para com o humano é que ele tenha o quê? As qualificações do seu filho Jesus, né? A mesma qualificação. É tanto que a palavra vai dizer que Jesus é a verdadeira imagem
em forma humana e nos convida que a imagem de Cristo seja formada em nós, né? Prestou atenção nisso? Então, a imagem não sou eu que cresço, na verdade, né? A palavra, quando fala em crescimento, fala em conhecimento, esse negócio, na realidade é o seguinte, olha, não sou eu que cresço, né? O próprio João o Batista vai olhar para Jesus e ele vai dizer, convém que ele cresça e que eu diminua. É porque João sabia que quanto mais Jesus crescer no meu coração, no seu coração, o reino de Deus vai ser revelado, a vontade de Deus vai sendo revelada, o plano eterno da redenção vai sendo revelado, tudo vai ficando mais claro. O mundo vai testificar de que nós somos discípulos de Jesus. Essa é uma ideia central. Então, saber a vontade de Deus é estar linkado, completamente voltado para a pessoa de Jesus. Jesus é a expressão da vontade de Deus no mundo e no céu, né? Não é que Deus tem uma vontade dele agora para o mundo e tem outra vontade dele para o céu. Não. É a mesma vontade. E é a vontade de Deus é que todos sejam o quê? Que toda a sua criação seja reconciliada com ele mesmo. Aquilo que foi desconectado por causa da nossa rebeldia, por causa do nosso pecado, e aí eu quero até provocar o seu coração, o pecado não está do lado de fora, minha gente, o pecado está do lado de dentro. Jesus nos ensinou muitas vezes, tentando nos chamar a atenção de que para saber a vontade de Deus de forma boa, agradável e perfeita, tem que haver uma metanoia, ou seja, uma mudança de mentalidade nossa. Nós precisamos fazer com que a mente de Cristo, digo, não nós fazermos, mas nós permitirmos que Jesus aplique a sua mente em nossa mente. Quando Paulo vai dizer que quando nós estamos em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, é disso que a palavra está falando, né? Jesus espera que nós tenhamos um relacionamento com Deus segundo a sua vontade, entendeu? Não é segundo nossa necessidade, segundo nossas doenças, segundo nosso... Não, é segundo a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, né? Nós queremos, por exemplo, que nesse estudo de hoje você desperte o seu coração para essa verdade, né? Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Ah, pastor, é o que mais eu quero. Estou muito confuso. Eu não sei para que lado vou, não sei de onde venho. Eu estou muito perdido, estou sem esperança. Não tenho esperança da fé, não tenho esperança da vida, não tenho esperança no meu casamento, não tenho esperança nos meus relacionamentos, não tenho mais esperança nem de conseguir um emprego. Olha, é verdade, porque esse é um quadro que alcança toda a humanidade, que é o fruto, é o resultado do nosso pecado. Mas nós temos uma vontade de Deus que está colocada para nós, que é nos chamando a confessar nossos pecados. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E uma vez nos perdoando os pecados, nossa vida vai ter uma mudança. É verdade, haverá uma mudança completamente na sua mente. Você vai encontrar razões para adorar a Deus, mesmo em meio à enfermidade. Você vai encontrar razões para adorar a Deus, mesmo em meio às suas crises familiares, casamento, relacionamento, de qualquer natureza. Quando você está dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você tem condições de administrar, dentro da vontade de Deus. É verdade, né? Essa é uma ideia direta da nossa fé nesse aprendizado, andando aos passos de Jesus, né? Jesus espera de nós que nós tenhamos um relacionamento com Deus segundo essa vontade de Deus. É disso que Jesus está tratando, né?
A nossa decisão de convidar Jesus Cristo para fazer parte da nossa vida, né? Isso é o ato mais importante que tem. É a seguinte, a vontade de Deus é que nós tenhamos certeza, confiança, esperança em toda a trajetória da nossa vida. Essa é uma coisa maravilhosa para nós, que eu espero que você possa compreender isso. Ou seja, o céu é nossa morada eterna, antecipado na pessoa de Jesus, porque o próprio Jesus vai dizer que onde ele estiver, estaremos nós também. E Jesus passou por todas as dificuldades, por todas as pressões humanas, por todas as perseguições, não só dos atos naturais, mas dos sobrenaturais também, não é verdade? Então, para nos garantir esse céu com ele, né, como morada eterna. Esta é a vontade de Deus para nós. Você acredita nisso? Eu queria chamar a sua atenção exatamente para essa vontade de Deus, que é que nós tenhamos essa certeza, né, da nossa salvação, gente. Ter certeza, não ter dúvida. Então, quando eu ando nos passos de Jesus, compreendo essa vontade de Deus de me acolher, me reconciliar, me perdoar, me curar. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando a palavra de Deus fala em cura, ela não está tratando somente do nosso corpo físico. A cura de que a Bíblia fala é a do espírito, que mantém esse teu corpo em pé, que mantém nossos corpos em pé, a nossa vida. Então, na realidade, a lepra que mata não é a lepra do corpo físico, é a lepra do pecado que atinge a nossa alma. Essa mata. E Jesus disse que nós precisamos ter preocupações com esse tipo de doença. Não é a doença do corpo físico só. Não. Ele está dizendo que a doença que mata é o pecado, e o pecado mata o espírito. Porque o corpo veio da terra, a terra vai pegá-lo de volta. Ela não deixa escapar nada. Agora, o espírito, esse precisa voltar a Deus salvo. Não é voltar a Deus para ser condenado, mas é voltar a Deus como reconciliado, como retratado, como curado. Por isso a ideia de cura na Bíblia, né? A Bíblia apresenta 3 razões boas para a gente ter a certeza de que nós compreendemos essa vontade de Deus, de que nós estamos com Deus, de que Deus é a nossa razão de ser, né? A primeira é pela promessa de Jesus. Jesus nos traz promessa. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Essa é a primeira verdade boa, perfeita e agradável. Que vontade é essa? De que nós tenhamos certeza da nossa eternidade com Cristo. É Ele que nos garante. Tudo bem? Você crê nisso? A segunda verdade, que é boa, perfeita e agradável, né? É porque você suplicou a Jesus, você clamou por Jesus, né? Que salvasse você. Lembra da sua oração de confissão? Senhor Jesus, sei que sou um pecador e que não tenho mínima condição de me livrar dessa condenação eterna. Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu, porque a palavra diz que todo aquele que clamar pelo nome de Jesus é salvo. E foi isso que aconteceu. E essa é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, que nós recebamos Jesus, que nós creiamos em Jesus. Essa é a vontade de Deus. Uma terceira ação de verdade que eu gosto de falar sobre isso é que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos
de que nós fomos redimidos, de que nós fomos reconciliados, de que nós fomos salvos. O próprio Espírito de Deus vai falar em Romanos 8,16, né? É exatamente isso. O Espírito Santo nos tomou nele e testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma declaração do Deus Espírito Santo. É uma declaração do Deus Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma declaração de Deus o Pai que cria, que sustenta e que governa todas as coisas. Esta é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, nosso Pai. Então, andando nos passos de Jesus, nós entendemos, nós cremos e vamos experimentando essa perfeita, boa e agradável vontade de Deus para os nossos corações, né? A Bíblia diz que, já que nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor, estamos unidos a Ele, olha só que legal, de uma vez por todas pelo novo nascimento. E não há quem possa mudar isso. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fala em Romanos, capítulo 8, verso 1, né? Essa verdade do Senhor, né? O que é a vida eterna? Né? A vida eterna é Jesus. Em João 17,3 diz, e a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo, a verdade boa, perfeita e agradável de Deus. Nos passos de Jesus, nós vamos ter completa compreensão disso. Andar com Jesus é ter compreensão dessa vontade de Deus. Por isso, nossa vontade está completamente tomada pela vontade de Deus, que nos propõe uma vida abundante. Vale a pena você confiar em Deus. Vale a pena, né? Quem tem o Filho de Deus tem a vida. 1 João 5, verso 12. E para ter Jesus é preciso ouvir, crer, receber, confessar. Não é tão complicado. O resultado do novo nascimento compõe tudo isso, que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, né? A palavra de Deus é riquíssima nessa declaração, nessa exposição da vontade de Deus. Essa ideia de quem tem o Filho de Deus tem a vida, e para ter Jesus é preciso ouvir, crer, receber e confessar, né? Isso nos leva para algumas questões. Queremos que você pense nisso. Vamos pensar em algumas questões? Acompanhe essa fala. Essa fala de garantia, né, de segurança da vida eterna em Cristo Jesus. Uma delas, o que é necessário fazer para ser salvo? Crer, receber, confessar, declarar. Né? Isso. Obedecer, ter esperança. Porque tudo isso é gerado do Espírito Santo. Por isso que não é pesado, gente. Você diz, pastor, mas a minha vida está um inferno, eu não tenho mais paz, eu não tenho... Gente, presta atenção, escuta a voz do Salvador, escuta a voz de Jesus, vai mudar, porque Ele tem poder para isso. Ele pode transformar, né? O que Jesus promete a todos os que o invocam? Né? Salvação, proteção, vida abundante. Ele promete a todos que o invocam, né, a reconciliação, a adoção eterna com o Pai. Gente, são muitas as bênçãos da graça de Deus quando a palavra de Deus vai dizer assim: pela graça sois salvo por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele está falando exatamente disso, né? Das promessas. Jesus promete e ele cumpre, porque ele tem poder para isso, porque a Bíblia diz que toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus, todo o poder, ao ponto de que todo olho verá, de que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele, inclusive eu e você.
Tudo bem? A terceira coisa que eu quero deixar, o que Jesus promete sobre a sua segurança estando você nas mãos dele? Aqueles a quem recebeu, que creu, que confessa e que anda segundo os seus passos, conhecendo a perfeita, agradável e boa vontade do Deus Pai na pessoa de Jesus. Ele vai dizer o seguinte: das minhas mãos ninguém toma. Isso mesmo, né? Sobre os cuidados de Jesus, você está completamente salvo. Isso. Ninguém poderá arrancar você das mãos de Jesus, uma vez crendo nele, uma vez seguindo seus passos, uma vez sendo completamente reconciliado com ele. Ninguém pode, né? Eu gostaria muito de despertar seu coração. Não procure Jesus com medo do inferno. Procure Jesus por amar a Deus Pai, por responder, melhor dizendo, a expressão de amor de Deus Pai na pessoa de Jesus em nosso favor. O inferno não foi feito para nós. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Certamente a Bíblia está dizendo que todo aquele que não crer em Jesus também vai estar com Satanás e seus anjos. Todos nós que rejeitamos, que abandonamos, que não cremos, que não depositamos em Jesus toda a nossa confiança, certamente todos estarão com Satanás e seus anjos no inferno. A Bíblia diz, por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E a morte é a separação de Deus por toda a eternidade. Por isso a ideia de que nós precisamos andar nos passos de Jesus para compreender a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então a nossa ideia não é dizer o seguinte: olha, eu quero seguir Jesus porque eu não quero ir para o inferno. A ideia não é essa. Eu faço qualquer coisa por Jesus para eu não ser condenado. Não, a ideia não é essa. Não, a ideia não é essa, não. A ideia é que nós sigamos os passos de Jesus por responder com adoração, com santificação, com abandono do pecado, com os olhos completamente fitos em Jesus, com confiança, com esperança, cheio de fé. Porque sem fé não podemos agradar a Deus, diz as Escrituras. Eu quero, nessa quarta-feira, antes de nós orarmos, ainda falar sobre uma questão que eu acho que vale a pena, né? Para a gente lembrar dessa nossa reflexão andando nos passos de Jesus. Que promessa Cristo faz para nós? Jesus é incrível na sua metodologia de nos ensinar e de nos chamar, né? Não amem o dinheiro. Olha só. Isso está lá em Hebreus capítulo 13, verso 5. Não ame o dinheiro. Estejam satisfeitos com o que têm. Você sabe que a grande angústia da humanidade é querer ter o que não precisa ter. É uma caçada miserável. Eu acho que é a palavra mais apropriada. É a insatisfação. Não fique satisfeito com o que tem. Você pode ter mais. Você sabe que o querer é poder. Eu acho que é isso que falam, não é isso? O querer é poder. Então, você deve almejar sempre o melhor, assim, o que é maior, não importa. Eu acho até que tem um negócio dessas igrejas que gostam de trabalhar com negócio de pirâmides, né? Isso é uma estratégia de mercado. Gente, eu não sei se vocês compreendem, o mercado, ele coloca você como o primeiro lugar, e você como primeiro, para obter esse primeiro lugar, você tem que matar quem pintar na sua frente, não importa se é sua mãe, seu pai, não interessa. O primeiro lugar é seu. Eles chegam a dizer assim, o primeiro lugar é seu.
Que primeiro lugar é meu, cara? Parou. Não tem nada disso. O Senhor... Eu preciso tirar esse amor ao dinheiro. Eu preciso que o Espírito Santo elimine do meu coração esse desejo, né, de ter mais. Porque isso me impede de eu adorar a Deus com o que tenho. Entendeu? Porque o dono de tudo é Deus, não sou eu. E o dono de tudo me colocou sobre tudo como mordomo daquilo que pertence a quem de direito? Deus. Eu sou mordomo, eu não tenho nada. E o Deus, por graça e amor, me faz com que eu me alimente, me aqueça, me proteja, me dando todas as condições para que a vida tenha toda a prioridade para a adoração e para ter uma vida satisfeita com o que tem. Não o deixarei, jamais o abandonarei, é a promessa de Jesus. A promessa de Cristo, na verdade, não é que nós tenhamos autonomia, mas a vontade de Deus e a promessa de Cristo é de que nós confiemos a Ele tudo que somos e tudo que possamos fazer. Que seja tudo para o bem comum, como é o amor dele, como é a graça dele, como é toda a provisão dele. É comum, é para todos. Deus ama todos. E toda... Por exemplo, você já imaginou que a chuva vem sobre quantos? Sobre todos. O vento é disponível a quantos? A todos. O sol é a favor de quantos? De todos. Ora, porque a ação de Deus é comum. Comum a todos. Então, por isso eu posso ter uma vida sem amor ao dinheiro, me contentando com o que eu tenho, segundo diz a palavra de Hebreus 13:5. Fica aí uma palavra do seu coração. Eu quero já dizer para você que nós vamos orar agora. Espero que essa fala, essa palavra possa lhe ajudar, onde quer que você esteja agora. Gostaria muito que você pudesse pensar nisso. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? É? Você sabe que a vontade de Deus para a sua vida é perfeita, boa e agradável? Você sabe que a palavra de Deus fala sobre a vontade de Deus, que a vontade dele no céu é a mesma coisa aqui na terra? Exatamente, porque ele é quem cria, que sustenta e que governa toda a criação. Então, não tem muito o que fazer. Eu quero orar com você, né? Eu quero orar com você agora. Quero despertar o seu coração a abrir mão de você, das suas doenças, das suas crises, seja ela de que natureza for. Gostaria muito que você olhasse para Jesus e se contentasse com Ele, se agradasse dEle e andasse com Ele, para que você veja quantas bênçãos te alcançarão. Isso mesmo. E são bênçãos celestiais, são bênçãos naturais, são bênçãos. Por isso que Jesus disse, eu vim para te dar vida e vida abundante. Bênçãos nos céus, bênçãos na terra, porque é a mesma vontade. É a mesma vontade dele, no céu e na terra. Está lá em Mateus capítulo 6. Creia nisso, gente. Entrega o teu caminho ao Senhor agora, confia nele, espera nele, depende dele, para que você tenha uma vida boa. Não fique sofrendo mais, fazendo sacrifícios de ordem para... Tem gente que passa a noite sem dormir, fica inventando um monte de coisa para poder saber a vontade de Deus. Olha para Jesus, anda com Jesus, você vai saber. Você vai saber. Sabe uma coisa?
Tudo que Jesus fez foi a vontade do Pai. Cumpriu ponto por ponto de toda a vontade do Pai. Mesmo quando ele chega nas suas próprias crises dizendo: eu não suporto, mas contudo seja feita a tua vontade. É a oração dele, que é a nossa oração. Há um momento que a gente pensa que vai dar tudo errado mesmo, o negócio fica difícil. Mas você derrama o seu coração diante de Deus e diz: Senhor, eu só tenho o Senhor como meu provedor. Cuida de mim. Quer orar comigo? Então, eterno Deus, obrigado pela tua palavra, porque por meio delas nós podemos aprender como andar nos passos de Jesus. E andando nos passos de Jesus, conheceremos toda a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Meu Deus, seja bendito o teu nome por essa oportunidade, por tu, Senhor, disponibilizar o teu amor de forma global, comum para todos. Todos os que clamam, todos os que te procuram, todos os que creem, todos os que confessam, todos os que declaram o teu nome, Deus, o Senhor, tem os acolhido, reconciliado, perdoado e adotado. Seja bendito o teu nome por essa obra na pessoa, na vida de Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Oi, gente. Então, que Deus te abençoe e que sobre você, sua família, sua casa, continue estendendo sua mão de graça e amor. Tudo bem? A nossa comunidade de fé, IBV Nova Ibiporã, né? Nós queremos desejar a toda a nossa comunidade uma semana abençoada. E nós temos o nosso próximo encontro no sábado. Você que tem nos acompanhado aí, tantas famílias abençoadas e abençoadoras, queremos contar com a sua companhia. Vamos estudar a Bíblia juntos, vamos, e compartilha, como a própria irmã Miriam já falou, compartilha no chat, fale conosco, né? Compartilhe sua fé, suas necessidades, seu aprendizado, seu caminhar com Jesus, né? Do que você precisa ou o que você pode nos abençoar. Então, participe, seja mais um discípulo dessa verdadeira vontade que é boa, perfeita e agradável da parte de Deus, nosso Pai. Amém? Um grande abraço, que Deus os abençoe. Até sábado. Valeu!